Bolsonaro, o que é Bolsonaro? Bolsonaro é a expressão mais clara, inequívoca, do exercício do poder político pela classe dominante. Tudo que essa esquerda liberal atribui a ele, insensível, miliciano, bandido, sanguinário, calhorda, todos os adjetivos que você quiser, tudo isso é verdade, mas tudo isso é a classe dominante brasileira. Não existe uma classe dominante, culta, ilustrada, como se nós tivéssemos, por exemplo, assim, na França e na Inglaterra, tivesse lá surgido, como pensou Keynes alguma vez, uma burguesia esclarecida, capaz de exercer o poder com luvas de película. Não existe tal coisa. Na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, o poder se exerce de maneira fria e crua, tal como o Bolsonaro exerce. Segundo postulado meu, Bolsonaro nunca foi um acidente eleitoral, um ponto fora da curva. Eu tenho repetido, Anderson, Bolsonaro é o próprio movimento da curva. Quer dizer, a classe dominante no Brasil pode ter banqueirinha do Itaú soltando manifesto e um pessoal de esquerda achando que a burguesia está dividida. A coesão burguesa continua em marcha batida em apoio a Paulo Guedes e o programa econômico de Bolsonaro. Está unificada a burguesia na adoção do ultraliberalismo, com diferenças, alguma margem de tolerância e de legitimação do sistema político, que pode tolerar um outro candidato, desde que ele se comporte tal como a esquerda liberal tem se comportado, fortalecendo aspectos morais da luta política, mas nunca entrando na propriedade e no poder. Uma esquerda sem dentes para morder é bem-vinda ao sistema político de dominação burguesa. Então, mais do que um arrobo doutrinário, o que eu estou querendo dizer, Anderson, e meus queridos amigos do Faixa Livre, que nos escutam aqui, é algo decisivo. Bolsonaro é a expressão dos interesses mais imediatos, e eu diria históricos, da classe dominante. E é por isso que ele causa tanta repulsa, ainda que a esquerda liberal tenha a miragem de que ele é disfuncional à ordem burguesa, de que o Bolsonaro ele é um problema para a dominação burguesa. Como? Isso é de uma imbecilidade completa. Bolsonaro, protofascista, elogiador da ditadura, um filhote da ditadura, como dizia o Brizola, toda essa canalha que está aí, com o generalato inteirinho vendido para ele, uma hegemonia completa nas Forças Armadas, que é o que conta, em especial no Exército, mais do que milícias. O que conta são as Forças Armadas, e o seu núcleo mais importante é o Exército Brasileiro, mais do que a Marinha e a Aeronáutica, e tem o apoio da Embaixada de Washington, também tem isso. Esse é o núcleo da decisão, a burguesia, as Forças Armadas e a Embaixada de Washington. E é por isso que ele não baixa, Anderson, de 33, 34, 31, e isso mostra a força gigantesca desse sujeito, que muitos ficam aí só achando que ele é um deplorável, um canalha, um bandido, um ladrão, um assassino. Isso é pouco. Isso tudo é grave, mas é pouco diante do que é o Bolsonaro. Diante dessa ofensiva burguesa, dessa guerra de classes, o que é o grave? O grave não é em si mesmo o Bolsonaro, embora ele seja gravíssimo. O grave é que, diante de um quadro que todos nós reconhecemos como muito grave, nós não temos uma esquerda à altura do momento. Então, Anderson, a situação mais grave é que, diante de uma ameaça tão séria como o Bolsonaro, que nós temos que repudiar, nós temos que militar contra permanentemente, não na perspectiva do voto, para derrotá-lo como expressão dos interesses burgueses, nós não temos uma esquerda que nem sequer no terreno eleitoral aparece com força capaz de enfrentar o monstro que ela diz existir. E ela se refugia só no voto e na eleição. Então, Anderson, o caráter grave da nossa situação, a expressão contundente do nosso dilema, consiste no fato de que, diante de uma ameaça tão evidente como é Bolsonaro, com o controle que ele tem do Exército, com o apoio que ele terá dos Estados Unidos, com Biden, com Trump, com qualquer um, nós tenhamos uma esquerda tão sem dentes para morder, tão sem consciência da gravidade do sistema
da crise da República Burguesa. E a expressão maior, Anderson, foi que essa semana eu vi que um conjunto de ONGs, em que inclusive está o MST e o MTST e acadêmicos, controlados por uma ONG gringa, que está aqui no Brasil, vai lá nos Estados Unidos, pedir a gente como Bernie Sanders e a esquerda do Partido Democrata dos Estados Unidos, que é completamente identitária e impotente lá dentro, e menos ainda aqui, pedir para que tenha garantia da legalidade das eleições, quer dizer, uma parte do que se chama sociedade civil vai lá ao império julgar que os Estados Unidos estariam comprometidos com a legalidade. Os Estados Unidos têm interesses e não princípios. E esse lobby, como diz o espanhol, esse cabildeo lá nos Estados Unidos, não resultará em nada, exceto em alguns mandatos, em uma influenciazinha de movimentos sociais, etc., que não toca no nervo da dominação. Daí eu pego esse exemplo dessa semana que me entristeceu, a PIB dos povos indígenas, o MST, o MTST vão lá fazer força lobby no Congresso para que os Estados Unidos reconheçam o resultado das eleições. É uma tragédia, é uma tragédia. Isso não é uma tática, isso é uma submissão, é uma cumplicidade com a tutela de Washington na América Latina.